Cultura popular. As inscrições amorosas da Pompeia Romana. Este artigo foi escrito por Lourdes Feitosa, doutora em História Cultural. Neste artigo discute-se o significado do conceito de cultura e como diversas experiências culturais são construídas no interior de cada sociedade. Para o estudo da Antiguidade Romana, as inscrições parietais significam importantes fontes para a reflexão sobre a cultura popular, particularmente de Pompeia. Por meio da análise de alguns grafites, questiona-se a ideia de absorção cultural e como as representações passam pelo crivo e valor popular. Conceituando cultura popular. A partir do século XIX, muitas reflexões e ideias têm sido manifestadas sobre o conceito de cultura popular, sem que se tenha chegado a algum consenso. O termo cultura popular passa a ser registrado no início do século XIX, na Europa, e embora questionando o modelo unívoco de cultura, as distinções atribuídas à expressão marcaram, entre outras, a noção de uma reprodução imperfeita e deteriorada da cultura erudita, ou ainda, de uma produção própria, porém isolada, restrita ao campo e ligada a tradições folclóricas de camponeses analfabetos. Assim, convencionou-se denominar cultura erudita, também conhecida como dominante ou superior, aquela conectada com as elites, e cultura popular, inferior ou subalterna, aquela produzida e vivenciada pelo povo. Principalmente a partir da segunda metade do século XX, em um contexto de forte crítica ao colonialismo e à dominação de classe, estudos de áreas como antropologia, história e arqueologia, passam a questionar o conceito de cultura e suas derivações cultura inferior ou primitiva e cultura superior. Acentuadas críticas são apresentadas à ideia de um centro propagador de cultura, fomentado por grupos dominantes, e a prática de absorção, ainda vista como natural, da cultura superior pelos membros das classes subalternas. Dentre estas vozes, destacamos o estudioso francês Michel de Certeau que, já no início dos anos 70, tecia duras críticas à generalização do padrão cultural das elites francesas como um modelo digno de conhecimento e perpetuação pela sociedade, de maneira que os ineptos são excluídos não somente de uma cultura, mas da cultura, uma vez que o sistema que os elimina de uma instrução os rouba também de suas tradições próprias. Considerar apenas uma cultura em uma sociedade indica a aceitação do conceito de cultura estabelecido pelos grupos dominantes, que reconhecem, como legítimos e verdadeiros, apenas os seus próprios valores culturais. Por isso, localizar socialmente os discursos, estabelecendo seu ethos de classe, é tarefa importante para não se generalizar conceitos e valores de uma classe como os verdadeiros e únicos em toda uma sociedade. Com o deslocamento do enfoque de uma para várias culturas, dentro de uma mesma sociedade, abre-se a possibilidade de valorizar o universo concebido e articulado pelos diferentes grupos que se estabelecem em seu interior. Dessa ótica, pode-se afirmar que cultura é tudo que resulta do trabalho e da elaboração humanos, todos são difusores do saber e exercem um papel ativo na organização do mundo social, em termos econômicos, políticos e culturais, já que cultura não consiste em receber, mas em realizar o ato pelo qual cada um marca aquilo que os outros lhe dão para viver e pensar. Dessa perspectiva, a produção cultural de uma sociedade passa a ser fruto da ação e manifestação de todos os seus indivíduos, independentemente do lugar social ocupado por cada um, o que não significa dizer que produzam a mesma coisa ou que algumas sejam mais valiosas e preponderantes que outras. Também, é certa a impossibilidade de se estabelecer, com precisão, os limites dos aspectos culturais de um grupo com relação a outros grupos, da mesma maneira que não é razoável considerá-las estática e desarticulada entre si, e compostas em suas próprias totalidades. Assim, a designação de cultura como uma coleção de elementos e tradições valorosas e imutáveis, sejam elas das elites ou dos populares, não tem mais como ser sustentada. Isto porque estas práticas culturais redefinem-se diariamente na dinâmica do cotidiano, nas experiências de integração, conflitos e contradições ocorridas entre elas na organização social e em seus contatos com culturas externas. Críticas são apresentadas às três ideias vinculadas, comumente, ao conceito de cultura, quais sejam, de que em uma sociedade existe uma cultura,
que a cultura é o que é produzido pelos grupos dominantes e, por fim, que a cultura deve ser entendida como um conjunto de tradições consolidadas e hermeticamente transmitidas. É dessa perspectiva de se olhar para a cultura que este trabalho apresenta, a seguir, um histórico sobre o uso da documentação epigráfica para o estudo da antiguidade, em particular, dos grafites, para uma análise de aspectos da cultura popular em Pompeia. O uso das inscrições romanas como documento histórico intensificou-se, nos últimos anos, em diferentes campos das ciências humanas, a utilização de fontes diversas, além da usual documentação literária, para a ampliação de informações sobre a organização social de sociedades passadas. A própria releitura de fontes literárias, agora analisada como uma representação específica das elites, e o uso de outras evidências históricas, como as fontes epigráficas, arqueológicas, iconográficas, entre outras, tem trazido valiosas contribuições para este processo de revisão e ampliação das temáticas discutidas na histórica. Pode caracterizar-se a epigrafia como a parte da paleografia que estuda as inscrições, incluindo sua decifração, datação e interpretação. A palavra inscrição tem sua origem no vocábulo latino inscriptio, ação de escrever sobre, e é utilizada em tempos modernos para caracterizar um texto entalhado, gravado, traçado ou ainda estampado sobre superfícies duráveis como pedras, metais, cerâmicas, telhas, vidros, reboco de muros. Dentre as inscrições romanas encontradas, distinguem-se as monumentais, gravadas ou esculpidas em letras maiúsculas em monumentos, tumbas funerárias, edifícios públicos, dentre outros. Usadas, principalmente, para a divulgação de decretos oficiais, datas comemorativas ou fins honoríficos. As comuns, escritas em letras cursivas, utilizadas pelo povo para registros de fatos do cotidiano. Estas inscrições em letras comuns são chamadas de grafites, derivada de grapium, instrumento utilizado para o seu desenho. Este objeto possuía a ponta dura, permitindo que as pessoas delineassem, com alguma facilidade, o sulco no formato das letras desejadas. Este traçado sobre as paredes, chamado em latim de grapio inscripta, era a maneira mais comum e frequente das pessoas se expressarem. As inscrições de sociedades antigas passaram a ser abundantemente encontradas nas escavações arqueológicas, a partir do século XVIII, estimulando o ritmo destas escavações e a própria consolidação da arqueologia como área científica. No mundo romano, a grande quantidade de grafites obtida em diferentes extensões de seu domínio, instigou a organização, em 1847, de um grupo de estudo, coordenado pelo pesquisador alemão Theodor Mommsen, preocupado em catalogar e publicar as inscrições latinas oriundas de todas as partes da sociedade romana. Desta maneira foi originado o Corpus Inscriptionum Latinarum, mais comumente conhecido por Cio. As inscrições vesuvianas têm sido abundantemente encontradas em muros, paredes externas e internas de edifícios públicos, tabernas, locais de trabalho, habitações, ou seja, em quase todos os espaços disponíveis nas paredes da cidade até então escavadas. Como sugere Cartelli, parece razoável não terem sido achados livros nas cidades vesuvianas, na medida que esses não poderiam suportar as altas temperaturas, as cinzas e os lapilli ardentes que os teriam coberto. Situação semelhante aos livros parece ter ocorrido com as tabuletas de cera, dispositivo usual para escrita e leitura, das quais se pode ter alguma ideia a partir daquelas encontradas em cofre de madeira pertencente ao banqueiro Elica Cilius Iucundus. A cera estava derretida, mas como a ponta do grapium havia alcançado a madeira que ficava por trás, foi possível reconstruir parte das informações, publicadas no Cio, suplemento primeiro, referido anteriormente. Entretanto, o volume de grafites e os diferentes graus de conhecimento de latim expresso em sua grafia, são evidências da prática de escrita e da leitura e, portanto, da existência do alfabetismo na cidade de Pompeia. Alguns aspectos ajudaram a estabelecer o período em que esses grafites foram escritos. Como Pompeia foi soterrada no ano de 79 d.C., esta é a data limite para sua realização.
Por outro lado, considerando o forte abalo sísmico que a cidade sofrera em 62, fazendo com que muitas inscrições fossem destruídas junto às construções derrubadas, a usual limpeza das áreas de publicidade, assim como as condições climáticas que têm interferido na preservação ou destruição dos grafites, estima-se que a grande maioria destes ícones tenha sido produzida nos últimos 20 anos da cidade. Precisar o período em que foram escritas é um aspecto diferenciador entre estas inscrições comuns e outras poucas do mesmo gênero, encontradas em diversas partes do mundo romano e que são, em geral, muito difíceis de serem datadas. A ação dos grafiteiros era tão intensa e frequente que mesmo com a atuação dos dealbatores, trabalhadores que tinham a finalidade de limpar as paredes, muitas são as inscrições descobertas em escavações, como mencionado anteriormente. O dealbator atuava para apagar, das paredes, velhas notícias, mensagens indesejáveis ou mesmo para deixá-las limpas. Parte destes novos espaços era utilizado com recados oficiais, entendidos como anúncios de venda de produtos, propaganda de espetáculos ou cartazes eleitorais, por exemplo, escrito, via encomenda, por trabalhadores pagos os scriptores. Contudo, de todas as inscrições catalogadas, a imensa maioria corresponde àquelas registradas pelo autor de próprio punho. Esses grafites têm suscitado grande interesse paleográfico, linguístico e literário, por diversos aspectos como, por representarem umas das raras escritas cursivas da antiguidade, permitirem analisar os processos de transformações ocorridos no latim popular e no erudito e pela difusão da cultura literária fora dos círculos das elites. Entretanto, aqui, o interesse é fundamentalmente em seu caráter histórico-cultural. É por meio deste precioso testemunho epigráfico que se consegue conhecer aspectos da vida, dos costumes e do sentimento amoroso destes pompeianos. A preservação da estrutura da cidade e de seus objetos de uso cotidiano leva ao conhecimento de sua vida material e os grafites completam os dados com informações que revelam opiniões, desejos, experiências e sentimentos que saem diretamente da alma das pessoas para os muros da cidade. Assim, a possibilidade de analisar esta rica documentação epigráfica faz de Pompeia uma fonte ímpar para o estudo das relações vivenciadas entre homens e mulheres populares, que habitaram esta colônia romana, e das quais alguns aspectos são apresentados a seguir. Manifestações do sentimento amoroso. Os muros de Pompeia demonstram o quanto era comum mulheres e homens registrarem a felicidade de um amor compartilhado, a tristeza pela distância da amada, os ciúmes, os lamentos e as decepções por causa de um relacionamento rompido. Nestas muitas manifestações, encontram-se traços da inserção da cidade em um contexto mais amplo da sociedade romana. Além da prevalência do argumento historiográfico contemporâneo a favor da participação econômica de Pompeia no comércio interprovincial, exportando e importando produtos. Também é possível verificar a influência literária épica, elegíaca e dramática de Roma, mas também da cultura grega e helenística, principalmente nos epigramas eróticos, nestas representações do sentimento afetivo. Muitas citações encontradas em autores como Homero, Tiburtino, Virgílio, Ovídio, Catulo, Lucrécio são atestadas nos grafites. Este contato e aprendizado literário poderia ter ocorrido tanto por meio da escola, como por meios pedagógicos alternativos, principalmente para o conhecimento da língua e cultura grega, como o contato com imigrantes, com o comércio, prestação do serviço militar, além das representações teatrais e da atuação dos circuladores, pessoas que promoviam entretenimentos itinerantes, com funções de cantar, declamar poesias ou ler trechos de livros. Orsfal, 1996, p. 28, 47. Uma questão a ser discutida diante desta manifestação popular, que por vezes menciona obras da literatura aristocrática, é se isto caracterizaria uma absorção e submissão intelectual à cultura erudita. A análise de algumas inscrições parietais amorosas de Pompeia possibilita refletir sobre o assunto. Muitas das inscrições encontradas são de menções rápidas e suscitadas diretamente do coração, como este grafite que, mesmo sem a assinatura de seu autor, não deixou no anonimato o seu amor por uma Taine. Oxalá pereça, doce amor.
Amo tanto a Taine, minha docíssima amada. Um outro apaixonado repetiu os versos de Horácio para exaltar aqueles que amavam e repreender os que representavam empecilhos aos amantes. Viva quem ama, que morra quem não sabe amar. 2 vezes morra quem proíbe o amor, ideia não compartilhada pela pessoa que opinou sobre isso, talvez por estar sofrendo a dor de uma desilusão amorosa. Morra quem quer que ame. Um outro aspecto muito significativo nos versos pompeianos é a representação feita da deusa Vênus. O próprio nome de Colônia Cornelia Veneria Pompeiorum, atribuído a Pompeia no momento em que foi anexada por Sila ao Império Romano, indica a importância de Vênus como deusa protetora da cidade e de seus amantes. A deusa é representada com um formoso corpo e ricamente adornada com joias, em uma pintura em quarto estilo sob inspiração helenística. Bela, perfeita, rica e soberba. Os grafites populares, entretanto, mostram uma interpretação particular de Vênus. Trata-se de uma deusa presente no cotidiano destas pessoas, próxima de seus pedidos e aflições. Se tem alguém que não viu a Vênus que pintou a peles, que olhe a minha garota. É tão bonita quanto ela. Considerações finais. Alguns aspectos podem ser realçados nesta reflexão. O primeiro é que, no interior de cada sociedade, constituem-se diferentes experiências culturais, frutos das práticas cotidianas, dos contatos, influências e embates originados entre os grupos sociais e das mais variadas respostas apresentadas. Sobre os valores culturais populares da Pompeia romana do século IDC, as inscrições parietais caracterizam-se como raros e importantes vestígios destes grupos. Neste artigo, são destacadas algumas leituras amorosas apresentadas em grafites e mostrado, onde se identifica um contato cultural com obras aristocráticas, uma releitura ao gosto e fluidez popular. Também, como símbolos gerais, aqui em particular a deusa Vênus, recebem diferentes representações a partir das concepções e valores considerados por cada grupo.